Sejam muito bem-vindos ao Faísca Podcast. Eu sou Henrique Rocha e hoje a gente vai conversar com a Mabel Nogueira. E o assunto é sobre psicologia, uma parada assim que parece densa, parece tenso, mas é tenso, Mabel. Tu acha tenso? Tu não acha porque tu é psicóloga, né? Mas para quem não é, para quem é estudante, a galera que gosta da área, ou então tá passando por alguma situação aí, talvez seja algo assim, mas a mente humana, comportamento, é algo meio assim, meio estranho, meio esquisito. Mas aí tem a galera que estuda, né? Tem a galera que tá estudando, tem a galera que tá entrando Sim. nessa vibe aí. Mabel, pô, te agradeço. Mabel, psicóloga, te agradeço por ter topado trocar essa ideia, bater esse papo. Mabel, qual é a tua? Como é que tá a vida? Fala pra mim aí. Continua puxada, né, já que você falou, né, de quem está estudando, quem está começando, não para desanimar, muito pelo contrário, é o que eu digo, entrou na área de saúde, né, qualquer área, área que você escolha dentro da área de saúde, é estudar a vida toda. Isso já é uma condição que a gente já tem que levar em mente, Mas aí né. quando você fala estudar, é o quê? Estudar, por exemplo, você se formou em psicologia, o que te levou à psicologia? Antes de te perguntar o que eu ia te perguntar. Olha, eu, na verdade, eu entrei para fazer letras, Que português e isso? inglês. E as primeiras matérias são básicas, né? E dentro da pedagogia, da psicologia e da faculdade de letras, Uhum. né? E quando eu comecei a ter contato com a psicologia, aquilo me encantou de uma tal maneira, e foi básico mesmo, história da psicologia, eh, falava a questão já entrava também, né, da filosofia, ali eu me encantei, eu falei: "É isso que eu quero". Por quê? Tu Não nem tinha tinha pensado nisso, não? não, há 30 anos atrás, eu primeiro que Tu se formou há psicólogo 30 anos? há 30 anos. Eu me formei com 22 anos. Cara, que maneiro, cara. Então, Tu viu a psicologia ser transformada, né? nossa, é isso, assim, até a minha linha hoje, que é TCC, nem existia. Quer dizer, já Exatamente. estava Mas começando a não tinha ser esse nome, tinha? costurado. Começou como terapia comportamental, É. né, depois cognitivo comportamental, aí foi, mas estava começando nos Estados Unidos. Quer dizer, eu nem estudei TCC na faculdade. Né, então, eu Pô, legal, vi, né? me apaixonei pela filosofia, principalmente, dali em diante foi paixão, né, a primeira Engraçado que vista. nessa época, há 30 anos atrás, quem fazia psicologia, eu não sei, posso estar errada, né? Eu falo muito a palavra percepção, porque sem ter a certeza, né? É só uma percepção das coisas. Eu acho que o pessoal se direcionava mais para psicanálise, não, nessa época? Então, a base até hoje, né, a base da psicologia é psicanálise, né. E o que que é psicanálise? É muita filosofia, né, você vê que até essa questão dos insights, né, da linha está focada muito na filosofia, né, então é a base da psicologia, de qualquer linha que você vá, a minha linha é muito mais objetiva, não tem nada a ver com psicanálise, mas nessa época só tinha não tinha só psicanálise, né, tinha humanista, tinha, eh, a analítica Quando tu se formou, tu foi para quê? Tu quis a analítica. analítica? Que é a de Jung, né, Aham, que é a que sai um pouco daquele do formato do só da energia sexual, né, aquela entendi. coisa que é muito ligada à psicanálise. A psicanálise também já mudou muito, né, a psicanálise de Freud não é a psicanálise de hoje, ainda que tem como mantém os traços, né, mas o paciente falando, ele tendo o insight, e naquela época, para mim, já não fazia muito sentido, porque se você deixa uma pessoa que trabalha, tem família e está num processo depressivo, esperar ela ter um insight, eu tenho que botar essa pessoa para produzir, para funcionar. Se ela demora um ano para ter um insight, ela perde o emprego, ela perde a família, aquilo não fazia sentido para mim. Falei: "Não, não é isso que eu quero". E aí quando conheci a analítica, eu falei: "Ah, agora tem mais a ver comigo", né, que, não sei se
essa questão do Jung mexer com um inconsciente coletivo, Uhum. com alguma coisa que a gente já traz, que até dentro da genética mesmo, né? De 30 anos para cá, quanta coisa a gente já sabe que está relacionada, né? Você diz Então, em relação à ciência, né? A evolução, né? ciência, isso, assim, ele não conseguia fazer o link direto, porque a genética, não se falava em genética tanto quanto hoje, né? Naquela época, mas ele sabia que tinha coisa que a gente trazia da ancestralidade, né? Que estava gravada na gente, né? Então, sentimentos, né? Como medo, como raiva, todos têm, todos nós Essa temos. galera esses caras que estudaram e deixaram um registro na história, esses caras, assim, eles são diferenciados, né? Porque sem uma comprovação, assim, muitas coisas, é, muitas teorias, de repente, ao longo do tempo foram quebradas, né? Pela ciência. Sim, sim. Mas naquela época era uma questão de, talvez, tentativa e erro, né? Sim. Muito do feeling, né, De feeling, Henrique? né? Tinha isso, muito do feeling. E não tinha uma resposta lógica. Ele ia por tentativa e erro, como você falou, mas não tinha onde buscar essa resposta lógica. A partir da Segunda Guerra Mundial, a coisa mudou muito, né? Tiveram muitas pessoas, infelizmente, muitas pesquisas nos campos de concentração, né? Os absurdos que aconteceram, mas muitos médicos usaram as pessoas para isso, mas também tiveram muitos médicos que tratavam dos pacientes depois né, saídos da guerra, né? Soldados, enfim. Então, o transtorno pós-traumático veio depois disso. Quer dizer, foi sendo reconhecido. Lúria, né? Não sei se você Uhum. já ouviu falar de Lúria, que bolou, né? Ali ele vendo, trabalhando com. Né, ele era médico, ele era psicólogo dos soldados, né, que vieram da Segunda Guerra. E ele começou a perceber o funcionamento do cérebro em 3 fases, né? Então, ele separou, né, o lobo parietal, frontal, ele conseguiu identificar o trabalho de cada lobo, né? Frontal, parietal, temporal e occipital. E ele nem chegou no diencéfalo, ele nem chegou no cérebro primitivo. Mas ele viu que, assim, cada um que tinha uma lesão em determinada parte deixava de apresentar um determinado comportamento que era esperado. Então, o boom da psicologia foi depois da Segunda Guerra, foi em 1945. Mas essa galera que você fala, teve muita coisa que fizeram um teste ruim, né? Usaram Sim, pessoas sim. ali e tal. Mas teve, assim, pra você ver, né? Usaram uma coisa que, né, degradou aí a sociedade, que é a guerra, Uhum, né? Nenhuma guerra é uhum. boa, para trazer benefícios para a sociedade vindoura, né? Então, Sim, assim, sim. hoje falando assim, aí eu fico percebendo, hoje em dia, o que a gente tem utilizado, né? Se você trazer assim para os dias de hoje, é, essa coisa toda que está acontecendo de rede social, muita gente fala que é o mal, né? Tá fazendo muito mal às pessoas. Você acha que, mal comparando, guerra com rede social, Uhum. mas dá para se trabalhar também com essa galera aí que tá bitolada aí, tá dependente na rede social? Então, Henrique, assim, a gente pode fazer uma analogia, né? Eh, mas qual é o tipo de analogia que a gente faz? Que há prejuízo. O prejuízo do pós-guerra eram prejuízos mais fisiológicos, Certo. né? O prejuízo hoje em dia tem um nome, né? Que é monofobia. Já está no Aham. CID-11, inclusive, como Monofobia, né? uma patologia. O prejuízo que as redes sociais estão deixando, ele não é fisiológico, ele vai mais pela cognição, né? Claro que tinha a parte Não é tão cognitiva mensurável envolvida, como era antes, né? não, Nessa situação porque da guerra, isso, né? isso. Mas a gente vê no comportamento, nos transtornos, então o prejuízo é claro, É porque né? o fato social, que a guerra não deixou de ser um fato social, Uhum. né? Que abalou o mundo. A rede social também é um fato social
e é por isso que eu falei que, dada devidas proporções, né? Mas o profissional, o pesquisador, as pessoas, né, que estão. Elas aproveitam, né? Não no sentido pejorativo, mas aproveitam essas oportunidades para trazer benefícios para a sociedade de modo Sim, geral. sim. Então, por exemplo, você falou há 30 anos. Como é que era o consultório? Como é que era a clínica, né? Quando você começou, mudou muita coisa Muito, para hoje? muito. Eu já começa pelo preconceito, né? Quando eu me formei, quando eu troquei de curso, o meu pai falou: Você vai cuidar de maluco?" Era assim, um absurdo, né? Você vai estudar tanto para cuidar de maluco? Falei: "Pai, não é cuidar de maluco, eu vou cuidar de pessoas. Você tinha Eu já vou essa estudar a percepção da vida, mente." assim? Para mim, assim, ficou muito claro, assim, eu queria estudar a mente me encantou. Falei: "Gente, olha o mundo de possibilidades, assim, que abriu na minha frente." E ficou essa coisa, esse estigma dentro da minha família. Quando, me formei, né, quando eu tinha que fazer os estágios, foram 5 estágios, eu tinha que passar por todas as áreas, você via muito mais o paciente trabalhando, o psicólogo trabalhando em hospitais, do que tendo o próprio consultório. Era, né? Era muito mais difícil, porque a pessoa que ia até o consultório era estigmatizada, né. Sim. Quem ia, ao psiquiatra ou ao psicólogo, era maluco, era isso. Então ninguém queria ir, por mais que precisasse. Claro que tinha os casos extremos, que a esses não tinham jeito. Só que, dentro de um hospital, eles tinham uma ala. Hoje, se você é visto entrando, né, numa sala de psicologia ou numa clínica de psicologia, você entende que a pessoa está se cuidando, né, está cuidando da mente e do corpo no geral. Naquela época não, naquela época as pessoas tinham medo de quem entrava numa ala psiquiátrica. E é doido isso, né? Pô, depois eu vou te perguntar sobre isso, a gente vai entrar nessa questão, porque naquela época tinha essa questão do preconceito, né? Esse Muito. preconceito que você está dizendo. Mas eu já vejo que hoje tem um romantismo que as pessoas estão colocando, principalmente sobre essa questão aí dos neurodivergentes e tal. Uhum. E quando eu falo de romantismo, não é da situação em si, é das pessoas quererem estar com alguma situação, sendo TDAH, autista. E às vezes a pessoa não vai nem procurar um médico, ajuda, nada, se auto, né? Vai lá numa numa IA dessa da vida aí, vai no Google, coloca alguns comportamentos da própria pessoa. Então, assim, você vê que naquela época tinha a vergonha, o preconceito, hoje existe essa romantização. Uhum. E, cara, a sociedade, ela é bem pancada, né? Às vezes, né? Eu percebo essa sociedade, pô, às vezes julga o cara que tá buscando ajuda, mas em outra época é aquele que provavelmente julgaria, hoje tá romantizando. Mas, antes de eu, né, falar sobre essa questão, é, como é que tu faz, cara, como psicóloga, tratando de tantas questões assim mais densas, né, mais profundas da vida das pessoas? Depois de 30 anos, eu falei 30 anos 3 vezes, mas foi você que começou, você que falou 30 Não, não anos, tem problema, né? não tem problema com isso. É, depois de 30 anos cuidando de pessoas, como é que você mantém, cara? Você sai do consultório? Porque você, ao longo do tempo que você está cuidando de pessoas, que é o termo, né? Cuidar de pessoas, Uhum, né? uhum. Você já viu muita coisa. Já deve ter passado, assim, quando você achou que já viu de tudo, vinha mais alguma coisa do comportamento, sei lá, da vida da pessoa de maneira geral. Como é que tu faz? Aquilo que permanece na tua cabeça quando você sai, você vai para casa e ou você desliga, consegue desligar? Como é que é? Então, não tem uma matemática, né, cada um tem um funcionamento, vou falar do meu. Uhum. Eu tenho o envolvimento com os meus pacientes, é claro, eu tenho toda a preocupação, né, do que está acontecendo na vida deles, de como eu posso ajudar, só que eu tenho consciência de que se esse envolvimento, bater com sentimento, eu não ajudo mais, eu tenho que encaminhar. Exemplo, se eu, perdi a minha mãe naquele mês,
chega um paciente, uma nova paciente para mim com a mesma dor, né? Por mais que eu esteja lidando bem com essa dor, vai bater com os meus sentimentos. Ali vai ter essa conexão, mas não é uma conexão positiva. Eu posso espelhar naquela pessoa a minha dor. Pô, mas é interessante o que você tá falando, porque assim, eu já pensei sobre isso. É, óbvio, uma coisa mais comum pensar sobre isso, principalmente quem está nessa área de querendo estudar, estudando, faculdade. Mas como é que faz a questão de recurso, né? A gente sempre coloca o recurso em primeiro lugar. Entende? Quero dizer, perder o cliente, perder aquele valor lá que o pessoal vai pagar. Como é que eu vou encaminhar para outra pessoa? Como é que eu vou encaminhar para o profissional? Claro, a gente está aqui Uhum. no mundo verdadeiro, que é ética, pô. Questão de ética. Sim. Mas eu fico imaginando que nem todo mundo tem ética. E algumas pessoas preferem passar a se colocar numa situação de risco, que é esse espelhamento, Uhum. do que encaminhar. É a responsabilidade, até com o outro e consigo. Uhum. Uhum. Tu já, obviamente não precisa falar o que foi, mas tu já chegou a precisar ter que encaminhar alguém numa situação parecida? Sim, já. E o que que acontece, Henrique? Assim, por mais que doa no bolso, né? Que seja uma perda financeira, Doer no bolso é doer no é bolso. isso, é isso. Mas o prejuízo que vai causar em mim vai ser muito maior de ficar com aquela pessoa ali. Então, é uma questão de me autoavaliar o quanto aquilo vai me fazer mal. Estar com aquela pessoa, ouvir a história daquela pessoa e trabalhar a minha dor, porque todo psicólogo tem que fazer terapia, né? Porque eu não sou, não é pelos Estudante de pacientes. psicologia tem que fazer? Não, Na tem, né? verdade, todo mundo O deveria, ser né? humano tem que fazer, né? O ser Isso. humano. Mas nem é pelos pacientes. A questão é, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu tenho vida, né? Claro. Então, lidar com os pacientes é fácil. Lidar com a vida, para mim também, eu encaro dificuldades, né? Então, vamos lá. Se eu fico com essa pessoa, trabalhando com essa pessoa, passando por cima da minha dor, primeiro que a chance de eu obter resultados positivos é pequena para essa pessoa, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. E segundo, que vai me ferir cada vez porque uma vez por semana essa pessoa volta e coloca o dedo na minha ferida, diretamente. Então, é qualidade de vida. Você não, mas tu conhece algum profissional já da tua época lá que passou por isso? Que tentou forçar a barra? Tu lembra, assim? Não que eu me lembre não, até porque tem uma rede, né, assim, de pessoas que estudaram juntas, que a gente confia, a gente Tu tem ligação com essa galera ainda? tenho. Principalmente das especializações, né? O pessoal da faculdade não Não, né? tanto, mas o pessoal das especializações a gente troca direto, porque às vezes não flui realmente. E eu digo isso para os pacientes, inclusive, quando eles chegam. Falo, o mais importante do que você fazer terapia, o primeiro passo é esse. Você buscou a terapia, está de parabéns, mas tem que ter uma sinergia. Pode não fluir, não necessariamente por algo que a pessoa está passando lá e o psicólogo vê, né, e se encaixar naquilo. Pode ser, sei lá, pode simplesmente não fluir e o psicólogo passar? Sim, por empatia. Porque, assim, se você Por vai parte do do paciente, paciente, né? né? Então, imagina que você chegue no meu consultório, sente lá, mas não se sinta à vontade de falar coisas particulares, muito pessoais, comigo. Então, não vai adiantar eu ficar com você. Ah, mas eu vou ficar porque eu tô, né? O Henrique está me pagando, eu vou segurar ele aí o máximo que eu puder. Qual é o valor? E, na verdade, assim, né, não querendo ser arrogante, mas hoje a demanda está maior do que a minha oferta de horários. Então, eu não vou ficar com esse espaço vazio. E eu também não estou ajudando a pessoa. Então, eu prefiro que. Isso é dito, né, assim, ao final do primeiro encontro, né, que eu faço com a pessoa, eu explico o que que é para quem nunca fez, como é que funciona, como é que é a terapia, e ao final pergunto assim: "Você quer continuar comigo? Se você não quiser, não tem problema,
Eu Essa te pergunta é feita o quê? passo No início? no final. No final de Não, toda a conversa. no início Na primeira na consulta. primeira. Sempre na primeira consulta. Se você não se sentir à vontade, e não precisa ser ali, tem que dar resposta, Entendi. mas assim, deixa a pessoa à vontade. Eu falo, Maneiro, isso, legal. eu te indico outras pessoas, porque o objetivo é esse, que você se sinta bem, se sinta à vontade para poder falar de você, para poder colocar, você vai lidar com dores, com situações pesadas da sua vida. Então, ter uma pessoa na sua frente que você não se sinta à vontade, não vai sair. A terapia é importante para todas as pessoas, como a gente estava falando agora, mas aí a gente está falando de dores. Já chegou alguém para você nesse período aí que você estava lá, e que não era, assim, dentro da tua visão como profissional, óbvio. Sim. Porque a dor que a pessoa diz que está sentindo é dela e não dá pra gente É real. colocar numa balança. Uhum. Mas teve gente que chegou e colocou uma dor que parecia que ela estava aumentando mais do que realmente era o caso. Você entendeu? Assim, será que ela estava aumentando mais? Potencializando. Aparece muito disso para você ou não? Não, na verdade, você não pode subjugar a dor do outro, né? Pode ser uma coisa mínima. Vou dar um exemplo aqui, né? Estou olhando para o teu celular. Ah, quebrei o celular, isso tá me... não tenho dinheiro para comprar outro, ninguém quer me dar, isso está me causando uma dor. Aí você olha assim, nossa, que coisa banal. Mas aquela pessoa está sofrendo. Para ela, aquele celular, o que representam. Ah, eu tinha um iPhone, sei lá, de última geração, e aquilo era status. E aí quebra e não tem condição de comprar outro, aquela dor é real, porque liga, não é a perda do material, ela vai sendo ligada com outras questões pessoais. Até te perguntei isso porque eu estava conversando com um amigo e ele falou, cara, não tem muita paciência não, cara, assim, para algumas pessoas aparece, aí eu falei assim, cara, mas a pessoa que vai te procurar, a pessoa, ela na verdade, ela já tem muita gente para julgar o problema dela, no cotidiano dela. Sim. Se ela tá procurando um profissional, não é pro profissional passar a mão, né, no problema dela, agarrar o problema dela com ela e ficar chorando no sofá. É para guiar, tratar e dar um direcionamento, dar um norte. Porque se essa pessoa chegar num consultório e sentir um desdém de como se aquela dor ali fosse banal, que ao olhar do outro parece ser uma coisa pequena, porque, cara, Mabel, a dor do outro para mim sempre vai ser pequena em comparação ao que eu sinto. Só que o que eu sinto, se você for colocar numa balança social, para outras pessoas pode ser muito pequeno. Sim, porque é isso, é individual, né? Então, os traumas, as dores, elas são individuais. O estrago que ela está fazendo em você, a tua dor, se acontecesse comigo a mesma coisa, poderia não fazer em mim, não ter o menor link comigo, não me afetaria em nada. Então, não tem como a gente subestimar a dor do outro, né? Não, claro que existem transtornos que a pessoa gosta de fazer isso, sente prazer, não é gostar, né? Me corrigindo, ela sente prazer em viver nesse vitimismo, aí já é um transtorno. Ela se coloca nisso, né? Ela quer viver aquilo, né? Porque assim ela se acha importante, se acha vista, então isso é um transtorno, né? Que a gente começa a trabalhar, a mostrar, né? Que não precisa ser assim, você é muito mais do que uma dor. Você tem valores, e aí vai sendo trabalhada a questão. Então, aí você falou que ao longo do tempo você vai mostrando isso pra pessoa, né? Vai demonstrando para ela, ou mostrando, sei lá, direcionando para que ela entenda o que ela tem, de repente, para ela entender, ou não necessariamente? Não, ela não precisa de um rótulo. Não precisa? Não precisa. Ela precisa entender o que ela está fazendo. Mas não seria bom para a pessoa entender, não? Depende da pessoa. Depende da pessoa ou depende do rótulo? Não, depende da pessoa. Porque, como eu falei para você antes, né? A avaliação neuropsicológica que eu faço. A primeira coisa que eu pergunto para um adulto que vai fazer a avaliação é: para que você quer a avaliação? Você quer... o que você vai fazer com isso? Uns querem se entender melhor, enfim. Agora, se você nem sabe o que você vai fazer com aquilo, só vira um rótulo.
Então, hoje, você vai me corrigir. Eu vou colocar meu pensamento dentro daquela situação da sensação que eu tenho. A gente tem a sensação, e isso é discutido, já falado já por muitas pessoas, de que nos tempos atuais, o diagnóstico para algumas coisas estão como uma avalanche acontecendo, né? Sobretudo os neurodivergentes. Há quem diga que isso é arquitetado pela indústria farmacêutica para a questão econômica, até para a questão social também, que tem uma lógica e um fundamento nisso dentro dessa questão, quando você vai pensar aí até que ponto as pessoas podem fazer mal às outras ou querer o mal para as outras para ter um benefício. Beleza, a gente pode pensar nisso. Mas também tem um outro lado, a ciência avançou muito. Você mesmo no início falou sobre essa questão de como era, de como funcionava lá, você deu o exemplo da Segunda Guerra e tudo mais, mas hoje a ciência avançou muito. Você como profissional da área, onde você faz os testes, onde você atende pessoas, você percebeu esse boom durante um tempo, chegou a passar na tua cabeça, por quê? Porque vieram pesquisas também, né? Por que está acontecendo? Por que não está acontecendo? Mas, como profissional, eu já acho que você vai falar que é a ciência. Mas, cara, não é muito estranho? Então, Tu não acha muito estranho, não? Então, vamos lá. Tem o autodiagnóstico, como você falou, né? O pessoal que vê alguém falando da patologia que ela tem, do transtorno que ela tem, e começa a falar, sou assim também. E acha bacana fazer esse link. Isso me irrita, cara. Pois é, até eu falo assim, você já foi no médico? Já? Tu já foi no médico? Não, tu tem... Então, por que tu tem? Não, porque eu sou assim. A pessoa só falta botar um laço na cabeça e falar assim, eu sou tão bonitinha, né? Tá vendo? Tá na moda. Tá na moda ter TDAH, sim. Tá na moda ser autista. E é isso. A primeira pergunta que eu faço é essa, assim, quem te deu o diagnóstico? E aí o que eu escuto, na maioria das vezes, não, ninguém, é porque eu vejo pessoas assim, ou tenho um amigo que é assim, e sou muito parecida. Não, o fato de ser parecida não é um diagnóstico. Então, tem essa questão do modismo, tá? Foi para o extremo, sabe aquilo do preconceito que se tinha há 30 anos atrás para o outro extremo, que é o modismo, e todo mundo tem que ter alguma coisa, tem que ser classificado dentro de alguma coisa. Agora, dentro da saúde mental, eu acho até que quando eu não posso afirmar que a indústria farmacêutica ganhe com muito dinheiro, que manipule. A gente não tem como afirmar isso, a gente imagina que aconteça. Só que a saúde mental funciona diferente, porque tem prejuízo. Tem prejuízo cognitivo, tem prejuízo social, tem prejuízo laboral. Mas o prejuízo para os caras é bom, meu. O prejuízo para os caras é bom. Mas olha só, não necessariamente essa pessoa precisa de medicação. Quem avalia isso é o psicólogo, e ele direciona ao psiquiatra ou ao neurologista, dependendo do achado, né? Mas não tem muitas patologias, principalmente as de personalidade, que são trabalhadas no consultório. Entende? Então, depende muito da abordagem, da disposição do paciente, do sofrimento que aquele transtorno está causando a ele, e ele sai disso, né? Ele consegue trabalhar junto com você, no caso, né, com o psicólogo, e ele sai dessa condição. Então, não necessariamente vai entrar na medicação. Você fala medicamento, entendi. Não é um nicho que dê para, assim, a pessoa não tem nada, ela tá triste, né, tá passando por um processo de luto. Esse não é um paciente que vai dar muito dinheiro, porque, assim, pode até necessitar de um antidepressivo num processo de luto. Mas se esse paciente, como ele não é um paciente que tem uma doença psiquiátrica, ele vai tomar uns 6 meses de antidepressivo, quiçá um ano, assim, em raríssimas exceções, vai parar. Então, não é um foco de ganho, isso não é paciente a longo prazo, né? Um paciente diabético um paciente hipertenso porque é para a vida toda, isso não tem cura. Tem um outro lado também, que aí também é
aquela coisa da percepção, do achismo. Acho também que as manobras sociais aí, e aí é outra vertente, a gente não precisa entrar, mas acho que as questões, as manobras sociais, para caracterizar as pessoas como algo, e aí envolve questão de doença, envolve uma série de coisas. Eu acho também que isso é possível. É o que eu te falei, eu acho que o ser humano é intrínseco do ser humano. Eu acho que existe uma maldade que o cara é capaz de fazer qualquer coisa com as outras pessoas, entende? Então quem tem o poder e tá mal, eu acredito que possa também entrar nessa questão. Mas isso é outra parada. Tem alguma coisa em relação a diagnóstico que vocês têm visto crescendo, que tem preocupado? E eu falo do diagnóstico real, né, agora, né? Tipo assim, cara, tem aumentado consideravelmente. O que tem aumentado mais aí nos últimos tempos aí em relação a diagnóstico? Então, assim, o que que eu tenho visto principalmente nos jovens? Transtorno de fobia social. A pandemia foi um marco. Já, porque assim, né, não é a pessoa tímida, isso não é timidez. O transtorno de fobia social é um transtorno seríssimo, que traz prejuízos gigantescos ao longo da vida e começa na adolescência. Tem diferença, né, da pessoa que vive na solidão e que gosta da solitude, né? Tem solitude e solidão, Eu amo, amo, amo. ficar com você, É, né? porque eu até cheguei a uma época assim, pô, será que eu tenho essa questão? Mas não, se eu tiver que estar com as pessoas, eu tô. Minha esposa que sofre, né? Porque toda vez que ela quer viajar ou pra uma festa, alguma coisa assim, eu prefiro não. Aí tu tem que fazer aquele. Aí quando tu começa a perceber que tu cede, aí tu fala assim, não, então é só gosto mesmo. Mas essa questão que você falou sobre a fobia social é mais nos jovens ou é geral? Olha, começa normalmente na adolescência, mas como eu falei, a pandemia foi um marco, porque muita gente que já tinha passado da adolescência, que já estava na vida adulta, cedeu. Desenvolveu isso? Não é ter desenvolvido, né, ela já tinha uma predisposição. A pandemia deu a deixa para essas pessoas A entrarem cartada final, né? no transtorno. E aí, assim, isso aumentou, por mais que a gente ouça essa coisa: "Ah, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, tenho", você vê que esse transtorno, né, de fobia social, ele é o que está sendo, mais prejudicial. Porque assim, a gente está falando da geração Z, né, que é a geração que está aí, que é onde os jovens mais estão sofrendo. E as redes sociais têm um fator, um peso muito grande Ah, sim. nessa Afasta as pessoas, né, dinâmica. de estarem juntas, né? Afasta, compara, porque está todo mundo bem nas Comparação. redes sociais. Então, essa pessoa que já tem o transtorno já se sente mais incapaz, mais diferente dos outros, vai somando, né? E o paciente vai A pandemia somatizando aumentou isso, né? muito. Eu na pandemia, pô, minha mãe faleceu em 2020, no início da pandemia. 2020 foi a pandemia, Sim, né? foi. Cara, eu já sempre, né, acreditei na depressão como uma doença, né? Tem gente que não acredita, né? Tem gente que acha que é frescura, né? Eu sempre acreditei, sempre entendi, já tive com amigos, já emprestei o ombro, já tive caminhando com pessoas assim. Uhum. Com depressão, é óbvio que tu não faz a mesma coisa que um profissional vai fazer. Aí você fala, não, cara, procura um psicólogo, procura um médico e tal. Mas já vi muita gente sofrendo. E eu, tive depressão. Quando minha mãe faleceu, eu tive depressão em 2020. Foi algo assim, estarrecedor pra minha vida. Muito ruim, muito ruim. Foi uma parada que, eu assim, pensei em suicídio. Já pensei em suicídio. Uhum. Mas consegui vencer, graças a Deus. Tem a família, dá apoio. Mas, cara, nem a família na época conseguia. Eu vou te falar, eu sou religioso. Nem Deus, cara, assim, pra mim. Porque não é questão na minha visão, de Deus ter poder ou não ter poder. Era uma doença, cara. Sim, sim. Era uma doença, era um problema que eu precisava tratar, cuidar, e tratei, cuidei. E aí, eu percebo hoje
que depois da pandemia, muita gente perdeu, né? Muita gente perdeu pessoas, e aí você entra no luto, você entra nessa questão da depressão. Eu percebi também que a depressão, cara, foi algo que ficou na vida de muita gente. E a pessoa tratando. Fica mesmo? Na verdade, sempre esteve, só não era É diagnosticado. mesmo. Foi o que você falou, assim, quantas vezes eu ouvi isso, assim, que depressão que nada, dá um tanque de roupa, dá uma pia com louça que a E pessoa passa. passa. E a questão é química. Já começa por aí, nós somos, biologicamente, nós funcionamos com a parte química. Então, falta dentro do cérebro neurotransmissores que levam a pessoa a essa condição. Não é uma brincadeira. Então, assim, o cérebro é fantástico, é um órgão maravilhoso, mas é um órgão que obedece a você, né? A você, Henrique, consciente. Uhum. Você tem uma perda significativa. Você está muito triste. Vou dar um exemplo aqui, né? A serotonina, a noradrenalina, são neurotransmissores do bem-estar, da Prazer. felicidade, do prazer. Você está numa tristeza tamanha. Por que ele vai produzir isso se você está triste? O cérebro ele não trabalha, ele não gasta energia com o que você não está usando. O Henrique não está usando, né, na época da perda da sua mãe. Você não estava usando, você estava triste o tempo todo, diminui. E ponto. Ele entende, né, a leitura que é feita é que ele quer ficar triste. Agora, o modelo dele é esse. Então, vamos começar a diminuir e deixar só aquilo que ele quer ser abastecido. E aí vai piorando a situação. Então, a gente tem que levar em consideração a parte química, né? Claro que tem sentimento, né? Uma coisa, Sim. você vê que Emoção. vem o sentimento e aí o corpo começa a trabalhar em abastecer esse sentimento. E aí a pessoa... conjunto, né? Sim, sim. E leva realmente que aí é o caso, né, mais grave de depressão, que é a depressão maior. A pessoa é capaz de morrer em cima de uma cama, tranquilamente. Ela se esvazia de sentimento, de qualquer emoção. Não tem emoção. Tu consegue mensurar esse tempo todo aí, contando, obviamente, a pandemia, o que mais você diagnosticou, o que mais você tratou durante esse tempo todo? Esse tempo todo. Vamos abrir esse tempo aí, esses 30 anos. Dentro dos 30? Dentro dos 30 anos. Depressão. Depressão? Ansiedade e depressão. Sendo que são condições que estão interligadas, né? Que a gente pensa o quê? A pessoa ansiosa, ela é muito agitada. A ansiedade extrema, tudo que é extremo, como, né, falei, é ruim. A ansiedade extrema leva à depressão. O cérebro fala assim, parou que você está me fazendo mal. E ele desliga. Então tem a depressão ansiosa e tem os outros tipos de depressão, né? A depressão por perda, por uso de substâncias, tem outras classificações. Mas a ansiedade está levando muita gente à depressão, muito. Então hoje assim, bate ali pau a pau ansiedade e depressão, ansiedade e depressão. Eu li há um tempo atrás, isso eu li, não li todo, o artigo dizendo que era uma pesquisa, na verdade, falando sobre o jovem, em 5 anos, vai aumentar significativamente essa questão das condições, né? De problema mental, sofrimento mental, enfim, de maneira geral. Uhum. Você pega muito jovem lá? Sim, eu trabalho com adolescente, adulto e idoso. Eu não trabalho com criança. Sim. Aumentou muito esses últimos tempos? Muito. Principalmente a ansiedade, né? Porque com o aumento das redes sociais, eles olham o que é perfeito nas redes sociais e eles comparam com a vida deles.
E eles começam a ver que não vão alcançar aquela felicidade, porque aquela vida de, né, margarina não existe, comercial de margarina não existe. A família dele tem problemas, a vida dele tem problemas, e aí ele olha para a vida dos colegas, né, ou dos amigos, postando só alegria, ele começa a achar que ele está errado, que aquilo ali, o problema é dele, né, porque está todo mundo bem, está todo mundo feliz e ele é um fracassado, ele não consegue acompanhar. E aí você entende a parte química? Quando você vai dizendo para você, né, conscientemente, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir, eu sou um fracassado, você começa a deixar de produzir substâncias químicas e você vai entrando no processo depressivo. Então, é, a vida é uma pressão, né? Uhum. A gente tem nossas questões. Por isso que eu te perguntei lá no início sobre a Mabel, a profissional que sai do consultório de um caso muito extremo, ou sei lá, de um caso muito complexo, ou de um caso que não seja complexo para profissional, mas para a pessoa é um caso muito, muito duro. Mas aí eu falei sobre essa questão, né, da nossa pressão do dia a dia, validação. A gente precisa performar o tempo inteiro, Mabel. A gente está numa época, de um tempo para cá, eu percebo que a gente precisa performar o tempo inteiro, né? Tem gente na rede social, no Instagram agora, pensando como é que vai ser o beijo na esposa, a esposa, para poder ter uma performance boa para as pessoas. Esse próprio ambiente nosso de entretenimento ou de rede social, a gente acaba achando que tem que performar. Eu tenho ouvido muita gente falando que eu quero ser o que eu sou mesmo. E eu acho muito legal, porque você para de querer validar para o outro. Então, pô, fulano, o que fulano tá achando de mim? Eu tenho que validar ali, eu quero buscar uma validação com ele. E isso, cara, a gente já tem a nossa pressão interna, as nossas questões, né? Aí a gente tem as questões externas, que são essas validações que o outro tá pedindo. Cara, isso vai gerando um esgotamento que eu percebo, assim, que só tem aumentado. Sim. Então, é muito disso, né, que a gente trabalha. O jovem adulto, o adolescente a gente entende que a gente passou por isso, ele tem que fazer parte de alguma coisa, né? Ele tem que fazer parte de um grupo. Ah, sim. Né? Então, ele tem que se encaixar naquele grupo e ok, é isso. Mas quando entra na vida adulta, primeiro que você dorme com 17 e acorda com 18, né? Doido Então, isso, né? você dorme adolescente, acorda adulto, tendo que responder por você, né? Sua mãe pode te acompanhar, o seu pai pode, mas eles não assinam mais nada, não, enfim. Eles ainda ficam tentando fazer parte de alguma coisa, tentando se provar. Quando o choque acontece aí, quando eles começam a perceber, e é para esse lugar que o psicólogo tem que levar mesmo eles, né? Começar a pensar e a perceber que na vida adulta não tem ninguém prestando atenção em você. Está todo mundo na correria. Quem cria essa impressão somos nós. De, ai caramba, eu tenho que fazer né? Tenho que ir na festa, eu tenho que estar bonita porque as pessoas vão olhar, Você vão pergunta achar no outro dia isso, como é que eu fui arrumar. Eu nem sei como é que tu chegou, cara. Eu sei que eu vi você, falei contigo, mas nem sei. Não, tu não viu aquele sapato. Pô, tu tava de sapato? Nem vi. É isso. E quando o jovem adulto vai se dando conta disso, o mundo vai desabando, porque antes um ficava reparando no outro, agora, e quando você entra na vida adulta, você é mais um. E as pessoas no corre do dia, né, estão pensando nos problemas dela, em dar conta dos problemas delas. Mas de onde que vem essa validação, cara? Porque talvez seja da rede social. A questão do retorno que você tem, o benefício que tem. Qual é o teu benefício? É a curtida. Se eu tenho muitas curtidas, eu fiz uma coisa boa. Se eu tenho muitos comentários... Mas a rede social, ela está atrasando a maturação, a maturidade das pessoas, né? Então, assim, maturidade não é biológico, né? Então, essa maturação do cérebro, para você ter uma ideia, o cérebro ele acaba de se formar aos 25 anos. Então, já tem esse déficit, né? Nós somos os mamíferos que mais demoram, até pela complexidade do nosso cérebro. E mesmo chegando aos 25 anos,
o adolescente, o jovem, né? Ele viveu tanto tempo nessa necessidade de se provar para o outro, do que o outro vai pensar de mim, que ele chega aos 25, chega aos 30, ainda querendo alimentar essa ideia, querendo se agarrar àquilo que ele conhecia. Porque esse mundo novo, de ninguém tá te olhando, você só tem que entregar o seu, né? Assim, começa a trabalhar, o teu chefe vai te pedir uma série de trabalhos e você tem que entregar. No final do dia é só isso. E aí tem conta para pagar, tem É viagens a que você vida tem que real, né? programar. É a vida real. E aí ele percebe que ele não é isso tudo, né? Esse não é o alecrim dourado que está todo mundo olhando. Então, mas há uma continuidade de validação. Por mais que isso seja real, que as pessoas no dia a dia, ninguém tá vivendo a sua vida. Uhum. Mas as pessoas ainda têm uma... começa a medir as pessoas através da rede social. Eu acho muito louco isso, porque, como eu tô falando, na vida real é assim. Uhum. Mas quando a gente pega o telefone, poxa, fulano não... Pô, ciclano não... Pô, não tive curtida. Aí mas você sabe que não é assim. Você sabe que você tem que pagar o boleto ali que é real. Mas aí você quer a curtida aqui. E aí, aí foi onde eu falei. Você começa a somar aquela situação. Pô, eu tô fazendo isso? Ah, não é tão assim. O meu chefe tá me cobrando. Aí é uma pressão. Porque você já tá se descobrindo como adulto, né? Não, mas aí você entra aqui, é outro mundo paralelo. Aí você, na sua cabeça, aí internamente, você tem outra pressão. Cara, assim, Somou, né? eu tava falando sobre, foi até bom você falar sobre a questão do tempo que você é psicóloga, porque dá o gancho pra gente, né? Você pegou uma época onde o ser humano vivia numa sociedade e eu entendo assim, que a gente vive numa outra sociedade, cara, assim, numa parada assim, que meus filhos não vão entender quando eu falo pra eles que, quando eu chegava da escola eu não queria outra coisa a não ser encontrar com meus amigos na rua. Não, pai, mas eu encontro com eles, pô, eu já estou chegando, eu vou pro videogame, eu falo com ele que eu vou pro videogame, eu falei assim, não, você não tá entendendo, não. Tô falando de olhar no olho. Interação. Tô falando de olhar no olho, conversar, bater palma, apertar a mão, bater a mão, social interação. mesmo, Onde tinha também essa questão da validação, onde tinha a questão da pressão, Mabel, mas hoje, quem trabalha nesse ramo, né, da saúde mental, cara, tem um desafio muito grande para desvendar muita coisa, cara. E para desvincular, né? Porque quando você vai para o trabalho e pensa o que você vai fazer e tem que dar conta da namorada, do namorado, e aí para olhar quantas curtidas, você volta para Você usou esse esse termo aí, lugar. desvincular. Como é que faz isso? Entender que aquele movimento de tenho que pertencer a um grupo, tenho que ser igual àquelas pessoas, não é mais importante, já foi. Mas o adulto, dando conta da vida adulta, ainda quer voltar para esse lugar. Eu ouço isso de muitos jovens, era tão bom quando eu tinha 9 anos, quando eu tinha 15 anos. Jovens que você fala, quantos anos os jovens? 22, 25. Eles querem voltar para esse lugar que eles sabiam como lidar. Mas era uma zona de conforto, né? Com certeza, eles se sentiam confortáveis lá, não estão entendendo a vida adulta, tá difícil para entender a vida adulta. E o que a rede social faz? Leva ele para esse lugar de novo. Por isso que é confortável ficar nessa validação, né, do tempo todo de curtida, de quem comentou alguma coisa positiva, o estrago que faz, né, um Você não acha hater. que a parentalidade, assim, a questão dos pais, de como lidam com esse filho, ou quem está criando, lida com esse filho para ele crescer, para preparar ele. Então, não acha que falta isso? O problema... Porque eu percebo que é muito difícil falar isso, porque assim, eu entendo como limites, cara. Você precisa dar um limite pro filho. Quando eu falo limite, é mostrar a realidade da vida. É preparar o filho pro que tá vindo aí, por mais que isso aqui seja uma realidade hoje. Isso aqui, quando eu era jovem, não era uma realidade para mim. Hoje é uma realidade. É uma necessidade. Necessidade. E eu vou dentro, tenho imersão, vejo rede social e tal.
Só que eu também me preocupo com meu filho, com a minha filha. Mas eu não percebo alguns pais tendo uma conversa mais franca. E eu não tô falando de tabus, eu tô falando da realidade da vida. Filho, pô, ó, a realidade da vida é outra. Você vai chegar no teu ambiente de trabalho, ninguém vai ligar pra você. É um querendo crescer aqui, crescendo. Ninguém tá ligando. Não, pai, eu percebo. Aí quando eu vejo alguns adultos, às vezes pior do que o próprio filho, eu fico assim, cara, esse negócio vai dar errado. E aí você fala que muitos jovens estão passando por isso. Será que não é a hora também das pessoas começarem a perceber e olhar para os adultos nesse sentido, né? Como é que você faz? Aí que é o X. Dei tanta volta que era aí que é o X. Como é que você faz quando você encontra um jovem assim, que mora com os pais, que passa por tudo isso, você procura identificar se a raiz está dentro de casa ou não? Sim, sim. E como é que faz? Então, o primeiro movimento é entender o quanto tem nesse jovem a vontade de querer sair desse lugar, dessa zona de conforto. Então, quanto realmente ele quer? Ele entende que está errado, sei lá, está com 30 anos, 30 e poucos Mas anos. 30 anos não é jovem, não. 30 anos já é velho. Bom, para mim ainda é Tem jovem, uns ó, é 30 uma anos aí que tá achando que é criança. novinho, que não é mais novinho, não. Mas eu tenho até um caso, né? Tem um exemplo disso. A família pressionou, chegou um rapaz para mim, ele tinha 32 anos na época, e estava passando com um problema no casamento. E aí fui entendendo a história, né? Só que a esposa não estava mais aguentando ele, porque ele era um filho para ela. E aí, como é que era a dinâmica familiar? Ele era filho único, os pais o tiveram já com uma certa idade, então, né, foi um presente, eles achavam até que não iam ter filhos. A avó dele ainda era viva, então quando ele ia para casa, a esposa nem ia com ele para a casa da família, porque quando ele ia para lá, a avó cortava o bife em pedacinhos, a mãe botava o prato, a avó cortava o bife, e só a comida que ele quisesse, a sobremesa, era o dia dele. Meu Deus. E aí, Era o beleza, princeso. claro que esse casamento não deu certo, a menina independente, tinha o trabalho dela, foi embora, né? Ela não queria um filho, né, mais velho. E aí, o que aconteceu nessa casa dele? Ele continuou morando sozinho. A mãe foi para lá, assim, né? Ia lá 2, 3 vezes na semana, limpava tudo, lavava a roupa dele, fazia comidinha para ele, ia no mercado fazer compras, ele só vivia. O pai montou uma empresa, o pai já era aposentado, montou uma empresa para ele poder trabalhar, porque ele se formou, não conseguia emprego, porque ele entrava e as pessoas eram muito duras com ele. E aí o pai montou uma empresa para ele Tô trabalhar. brincando, tá? Levar a sério o negócio dele. Eu tive que chamar esse casal. Eles eram separados, os pais. Os pais, Eu né? tive que chamar eles para mostrar. Só que, assim, nenhum dos dois. O pai ainda era mais consciente, um pouco mais consciente. Que ele, assim, ele ficava indignado que ele não dava exemplo. O filho, a empresa ia ficar para o filho, Sim. né? Ele chegava a hora que ele queria. Ele não ia, não dava satisfação, enfim. E o pai ficava indignado com isso, porque ele dava um mau exemplo para os funcionários que iriam ser funcionários dele. E a mãe achava que isso não era nada demais, que ele podia, né? Ele tinha esse direito de ser assim, né? E que a mãe, não me custa ir no mercado para ele, não me custa fazer a comida dele, limpar a casa dele, lavar a roupa dele. A mãe queria alimentar o bebê dela. E o pai queria até, mas assim, ninguém abre uma empresa para o filho trabalhar, né? Mas ele, na verdade, era a terceira empresa, porque ele faliu as 2 primeiras, ele estava na terceira empresa. E o que é o motor disso aí? É o próprio paciente. Ele tem que se sentir incomodado. Esse rapaz não se sentia. Ele achava que, assim, estou no paraíso. Ele não queria mudar em nada. Ele não conseguia ver a longo prazo
que esses pais não estariam mais na vida dele e que ele não teria essa estrutura, que ele deveria começar a se preparar para ele ser independente. Tá, mas um homem com 32 anos não deveria ter esse senso de responsabilidade de vida, por mais que, aparentemente, os pais não tenham dado a ele a direção para a vida. Cuidou, né, do filho como alguém importante e tal, mas parece que deixaram a desejar, assim como todos os pais deixam a desejar em alguma área, e não dá para botar uma faca no peito dos caras, né? Somos crianças também, Não, né? A gente vai tentando acertar e errando, não dá né? para cobrar Enquanto pai e mãe. todo mundo erra como pai, só que tem gente que erra mais. Tem gente que, assim, erra mais, que eu digo assim, causa um efeito maior. Um homem de 32 anos, você olha e se aparece um caso desse no seu consultório, não sei se foi ele ou se foi outra pessoa que... Como é que você trata disso? É o comportamento do cara que tá errado ou é um problema, sei lá, há um diagnóstico para isso? Não, é a personalidade. Sabe aquele cara que eu quero ficar encostado e eu vou ficar encostado até onde der? É a personalidade. Tem jovens que se incomodam muito cedo com essa situação. Eu não quero receber dinheiro dos meus pais, eu quero ter o meu trabalho. E tem outros que, nem sei o que eu vou fazer ainda. Aí começa uma faculdade larga, começa outra larga, começa... Então, isso tem a ver com a personalidade. Juntando uma personalidade como a desse rapaz com pais permissivos que ele tinha, deu essa sopa aí que azedou, né? Se tiver filho, então, se o homem de 32 anos que age dessa maneira tiver filho, então, possivelmente... Essa esposa vai ter 2 filhos. Pô, difícil, né, mano? Porque eu fico olhando, assim, algumas pessoas, aquele lance que a gente tava falando antes, né? Das pessoas se colocarem na posição de ter algum tipo de diagnóstico, um autodiagnóstico. E aí algumas coisas viram bengalas, né, para as pessoas. Sim. E essa bengala que essas pessoas utilizam acabam atrapalhando a vida de outras. Por exemplo, um cara casou com a mulher e possivelmente essa mulher vai carregar alguns traumas aí para tratar, porque, enfim, ela passou por situações onde que ela não queria passar lá atrás. Ela não desenhou isso para a vida dela. De repente, ela casou e estava muito bem resolvida. Assim, de repente com a terapia em dia, de repente caminhando, vivendo uma vida plena, boa, mesmo diante de tantas e tantas situações, mas aí alguém vai lá sem a preocupação com a própria vida ou com a vida alheia, acaba que não destruindo, mas marcando, né? Então, às vezes eu olho, as pessoas pararam de ter preocupação, não sei, não vou generalizar, mas a preocupação social, a preocupação com os nossos, cara, às vezes eu olho e falo assim, será que essa pessoa não tem noção da realidade? Não tem. Ele não via nenhum tipo de problema nesse relacionamento dele. Mas por isso que é uma questão de personalidade, como eu te falei. Ela não queria isso para ela. Ela não queria um marido que não fosse capaz de dar conta da vida dele, de ser adulto, de assumir. Uma dependência ainda da família. E ela tinha o emprego dela, né? Ela tinha a formação dela, ela estava crescendo dentro do que ela fazia. Ela falou: não, isso aí para mim não dá, eu não quero uma pessoa para tocar a vida comigo nesse modelo. Ela foi embora e foi tocar a vida dela. Cara, tem, assim, tu já passou, assim, tu já teve que quebrar o castelo de alguém? De chegar no teu consultório pra você e falar assim, não, pô, tô aqui, eu tenho tal diagnóstico. A gente até começou a falar sobre isso. Eu tenho tal diagnóstico e você teve que falar assim, não, você não tem não. Você não é, seu problema é outro. Sim. Seu problema, de repente, não sei, é a personalidade, seu problema é outro. Ou então você não tem, você tem isso aqui. E a pessoa ficou decepcionada por não ter aquele problema? Então, na verdade, você não é direto assim, né? A pessoa chega falando... Assim, rápido, né? Não é... Ah, você não tem isso, não. A pessoa chega com aquela crença de que ela tem alguma coisa e você vai mostrando
né, aos poucos. É aos poucos? Aos poucos. Até justamente por eu não sei que tipo de reação, quando essa pessoa cai em si, ela vai ter. Eu não posso chegar e falar: você tá errada, você não tem nada disso. Nem com jeitinho pode falar? Não, deixa eu te Não, falar. Aqui, ó, você não tem TDAH não, filho. Você não tem, não, não. não. Você nunca teve. É assim, na verdade, você vai mostrando, né, características, pessoais, né, que ela apresenta, características de uma pessoa com Vai TDAH, deixando ela ela vai tendo a consciência. se observar. Exatamente, exatamente. E principalmente se ela conhece alguém que seja diagnosticado com TDAH, assim, como essa pessoa age, como você age, e aí a pessoa vai caindo em si. Porque você não pode chegar e puxar o tapete da pessoa, porque ela acredita naquilo. Por isso que eu falei para você, não tem dor grande, dor Uhum. pequena, dor banal, não, é aquilo que a pessoa traz, ela acredita naquilo, ela sente aquilo. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Esse, de manipular o que ela está pensando, o que ela sente. Eu não posso chegar e falar: não, você tá totalmente enganado, você não tem nada disso, eu vou tratar outra coisa em você. É porque às vezes essa dor, de repente é uma besteira que eu vou falar. De repente essa dor também foi construída. Como é que essa dor foi construída? Você vai pesquisar alguma coisa na rede social, no Instagram, o algoritmo te enche daquilo ali. Uhum. E daqui a pouco você tem um montão de profissionais e profissionais não profissionais, porque hoje em dia tem um montão de gente aí diagnosticando tudo, né? Principalmente na rede social. E aí o algoritmo enche a tua timeline lá de tudo aquilo que parece que você tem. E aí você começa a construir uma dor. Por isso que eu perguntei, né? De repente chega alguém lá no teu consultório e fala assim: não, eu tenho, pô. Eu tenho TDAH. Então, Eu tenho TDAH, eu tenho isso. Aí tem gente lá que já vai lá capaz de escrever tudo que um TDAH realmente tem, um autista, não sei, eu sou tal. E aí tu olha pra pessoa e fala assim: caramba, negócio é difícil, né? Porque, pô, como é que desconstrói isso, cara? então, você vai desconstruindo, fazendo esse comparativo e deixando essa pessoa, desfazendo o que o algoritmo fez. Vou te dar um Mas é exemplo. injusto demais, mano. Porque o algoritmo é muito mais forte que a gente. Com certeza, mas quando você para de procurar ou quando você começa a se questionar, aquilo vai perdendo sentido. Vai perdendo sentido, você vai se afastando. Quando, na minha época, não tinha também celular, né? Não tinha realmente celular. A gente sempre teve o DSM, né? Que é o Diagnóstico de Saúde Mental. Uhum. O DSM, quando a gente começava a estudar, um dos livros obrigatórios para ter na faculdade, então tem todo tipo de doença no DSM. Quando você começava, você falava: nossa, eu sou isso. Uhum. Nossa, é um calhamaço Uhum. desse tamanho e dessa largura. E você se encontra dentro do DSM. Nós podemos ter muitos traços de muitas patologias e não termos a patologia, nem o transtorno, nem a É síndrome. normal ter. Normal, né? Sim, Todo mundo vai ter alguma coisa, né, parecida pois com. é. É isso que as pessoas não entendem. Ai, mas caramba, eu estou no meio de uma fala e me perco toda hora. Então tem TDAH. Sou desorganizado. Tá, eu sou TDAH. Não, não é isso. Ah, não gosto de abraço, então eu sou autista. Não é assim. Você tem que ter uma quantidade, né, de critérios para fechar um diagnóstico. Só que as pessoas não sabem disso. Elas pegam um ponto e assim, eu não tenho toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. Mas se eu for começar a trabalhar, né, eu vou sentar no computador para fazer um laudo, eu preciso primeiro organizar a mesa. Se a mesa não estiver organizada, me custa. Eu vou conseguir trabalhar? Que Vou. não é toque, mas você. Não, mas é um traço perdão, é um traço do toque? É um traço do toque. Te dá Quem uma tem toque agoniada. só me deixa Mas não incomodada. te deixa em sofrimento. Não, não. E nem faz com que eu não consiga trabalhar. Mas eu prefiro organizar e eu tenho o meu jeito de organizar a mesa e depois eu começo a trabalhar. Ah, então por isso você tem toque. Não, não tenho. É uma característica da minha personalidade que bate com características de uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo.
Mas para ter o transtorno, depende de muitos fatores dentro da patologia. Então, aí a gente estava falando sobre aquela questão da performance e validação. Aí a gente, né, tem essa questão dos profissionais que não são profissionais, que quer ficar dando diagnóstico e falando as coisas na rede social e tem a liberdade. A liberdade é isso aí mesmo. Cada um faz o que quer, fala o que quer. Mas essas pessoas fazem isso para sei lá, para ter view, para poder ter relevância, para performar, para ter engajamento. Só que assim, é uma parada de irresponsabilidade. E eu não estou dizendo do profissional que faz, óbvio. Profissional, que é profissional, que estudou, que tem ali um direcionamento para fazer, eu acho que tem que fazer porque é bom. As informações aí estão para a gente consumir, para a gente fazer o que for de melhor. O que eu quero dizer é das pessoas que, por exemplo, tem a galera que faz terapia sem ser psicólogo. Sim, são os terapeutas. Tem terapia Tem terapia de tudo, não tem problema. Não tem problema. Hoje a própria psicanálise tem curso de 6 meses. Sim, sim. Né? Eu sou crítico pra caramba sobre algumas coisas, né? Só que as terapias que já funcionam numa boa, mas tem gente que tá fazendo a psicoterapia, falando eu sou psicoterapeuta e tal. Pô, mas legal, tu formou, não sou formado. Não, eu fiz um curso 6 meses e tal, eu gosto de ouvir pessoas. E aí eu leio um livro aqui, eu leio um livro ali. Cara, eu percebo que isso traz um dano tão grande para a sociedade, que tá refletindo na rede social, que na rede social a galera que tem alguma situação vai buscar lá, ficam se alimentando, se arrebentando as pessoas. Será que, isso é um dos fatores que tem aumentado tanto esse sofrimento mental das pessoas? Cara, eu não sei, cara. Eu acho assim, Henrique, isso é no mínimo muito irresponsável, né? Porque mas tem, não tem? Eu não tô inventando nada, né? Tem, sim. Mas assim, e eu ainda colocaria aí nesse bolo os coaches também, né? Que resolve a vida de todo mundo numa palestra. E como se todo mundo tivesse um manual, né? Assim, segue isso aqui que você vai ser feliz, segue isso aqui que você vai ficar rico, enfim. Mas eu acho que essa questão da responsabilidade, né, que é a questão que você começou, logo no começo você abordou, da parte financeira, né? O autocuidado, o cuidado mental está na moda, as pessoas elas estão querendo um pedacinho disso, mas elas não querem estudar para isso, elas querem um pedacinho disso. Então, qual é o caminho mais curto? Eu faço um cursinho ali de 6 meses e vou ouvir pessoas. Você imagina uma pessoa em franca depressão que cai na mão de um profissional desse? O estrago que vai ser feito, porque não adianta só ela falar. Mas eu conheço muita gente, Mabel, que tava... Principalmente nas redes sociais. Cara, eu conheço muita gente que fala assim, não, eu conheci fulano de tal através da rede social e fui procurar para me tratar. E aí, minha vida não andou, e aí eu gastei tanto dinheiro. Eu falei, mas eu não entendi, tu foi procurar e ele é psicólogo, ele é psiquiatra, alguém... Não, eu gostava do jeito que ele falava, o cara comunicava bem mesmo, mas o cara não tinha ferramenta, tu via que o cara era questão financeira, sim, era questão de validação, era questão de... Enfim, cara, é muito curioso. Eu acho cruel, eu não acho curioso, eu acho cruel. Não, é muito curioso como as pessoas vão e caem nesse... Só, cara, Mabel, que tem uma questão, né? Eu não sei por que não se tem uma... Não dá pra você fiscalizar, né? Isso é uma parada, senão você tira a liberdade das pessoas de falarem, né? É difícil, eu não sei por que não tem essa fiscalização mais rigorosa. Tava votando agora, né, sobre essa questão de só quem usar o termo psicoterapia, psicólogo e psiquiatra, né, mas não foi para frente também. Aí envolve questão política, enfim, uma série de coisas, assim. Às vezes, é por isso que eu te falo, às vezes o caos para alguns é melhor do que a paz. Sim, não, na verdade, geral, o esclarecimento, entendeu? Não traz benefícios, né? A ignorância, talvez ela seja bom para uma parte da galera. Sim. Como é que você consegue diferenciar? Você como profissional, você percebendo assim as pessoas
do esgotamento, porque tem a questão do burnout também, né? Do esgotamento para a pessoa que está infeliz com a vida que escolheu, no caso. A pessoa tem o esgotamento profissional, esgotamento. Mas tem a pessoa também que é infeliz com a vida que ela mesma escolheu. Dá para diferenciar isso ou não? Dá, tranquilamente, até porque tem características diferentes, né? Inclusive tem uma patologia que se chama distimia, que é uma condição crônica, uma depressão crônica, né? A pessoa, ela é aquela pessoa morna, né? Blasé, assim, a vida é cinza a vida inteira. Não é personalidade. Não, isso é uma patologia. É uma patologia? É uma patologia. Então, o distímico, ele tem que ser tratado a vida inteira. Ele não pode parar de tomar um antidepressivo, porque você imagina uma vida inteira, sei lá, uma pessoa que vai até os 80 anos, com tudo cinza. E a pessoa que não encontra esse diagnóstico? Sofre. Caraca, hein? Sofre muito. Você entende por quê? Da diferença de ir num terapeuta, né? E ir num profissional que entende o que é cada patologia, porque pode chegar para mim uma pessoa que esteja passando por um burnout, pode chegar para mim um distímico, pode chegar para mim uma pessoa em luto, e cada uma dessas pessoas tem que ser trabalhada de forma diferente. Como é que uma pessoa que não entende da saúde mental vai conseguir tratar ou diferenciar cada situação dessa? Não vai, né, Mabel? Não vai. Não vai. E aí a pessoa perde dinheiro, desacredita no trabalho, né, no valor que tem a psicologia, né, o tratamento terapêutico real, porque fiz anos e não adiantou nada. Você não fez, você não se tratou. Você pagava um amigo para te escutar e validar, falar, ai, que bonito que você faz. Não, nem sempre é bonito o que você faz. E está tudo bem. Né? É aprender a lidar com o teu lado luz e com o teu lado sombra. Isso é difícil, né? É difícil, mas quando você entende que você tem que dar a mão aos dois, porque você é o lado luz e o lado sombra, fica mais fácil. Agora, enquanto você fingir que você não é aquilo, que você é só o lado luz, o lado sombra fica ali, ó. Estava conversando com uma pessoa ontem aqui, a gente estava falando sobre isso, né? De querer aparentar uma coisa que não é. Ele usou até um termo hipocrisia, porque assim, às vezes a gente monta um personagem, né? O ser humano monta um personagem, só que uma hora esse personagem, a máscara cai. Eu não tô dizendo nem aquela máscara do cara, tá vendo, ele não presta, não. Às vezes o cara é legal, é ok, é bacana, às vezes é muito legal. Às vezes até aquele personagem que ele montou não é tão bom quanto ele. Sim. Mas ele, querendo, né, demonstrar para as pessoas que é uma coisa não é, e vai vivendo uma vida até sem graça, assim. E assim, não, e essa pessoa tem uma grande chance de chegar no esgotamento. Porque ela é como se ela usasse uma fantasia toda vez que ela vai se apresentar. O burnout é o esgotamento já, né? O burnout é o esgotamento, mas está ligado à parte laboral, à parte de trabalho. Né? Mas se você faz isso sempre, em todos os lugares, na vida social, você não é você. Né? Então, você vai vestindo aquela fantasia e ela é como se ela fosse ficando apertada em você e chega uma hora que fica insuportável. Pode ter o cara que tem, a pessoa que tem burnout, né? A questão das suas atividades profissionais e no seu dia a dia ser uma pessoa extremamente diferente, assim. Sim. De uma maneira... Em família. Talvez até seja lógica, né? Porque ele busca nisso o momento para ele respirar ou não. Respirar, mas assim, o esgotamento no trabalho, ele traz sequelas para a família, né? Porque a gente não tem chavinha, né? Tá no trabalho, acabou o trabalho, desliga, agora eu sou o pai, não, você não é. Tem até a questão do workaholic, que é outra coisa, né? Da pessoa outra coisa, que é viciada em trabalho, né? Imagina os dois juntos. A primeira condição leva à segunda, né? Porque a pessoa que é viciada em trabalho, chega uma hora que ela chega ao esgotamento, né? Ou a vida dela desaba. Normalmente a vida desaba. Mas primeiro, né? Depois vem o esgotamento. Mas nós todos, né? O ser humano de uma forma geral, até pela... Aí isso é muito mais profundo, enfim. Mas o nosso ego faz com que a gente use máscaras
né? Assim, nós não nos apresentamos como nós somos em todos os lugares, né? Então tem a máscara social, Uhum. tem a máscara, né? A Mabel no trabalho, a Mabel em casa, a Mabel numa festa. Nós temos máscaras sociais e elas nos protegem. Isso, até normal usar. Sim, sim. Mas quando você usa máscara 100% do tempo, não só uma máscara, né, mas uma fantasia, você cria uma personagem para você, isso vai te causar dor. Porque uma coisa é eu estar numa festa, usar máscara social, sair da festa, né? Agora eu me aceito como eu Tá sou. aí uma coisa, tu já percebeu alguém assim em consultório? Alguém que fala alguma coisa para você e aí tu começa a perceber nela que ela, na verdade, tá tentando forçar a ser alguém que ela não é? Tu já... Muito, muito. Isso é muito comum. Só que dentro do consultório, Mas dentro que do chega, mas que site, chega ao problema, assim? chega, chega. Então, dentro do site terapêutico, você consegue fazendo com que a pessoa vá se desarmando, né? Porque ela fica muito armada, né? Ela está ali tentando manipular a imagem dela, ela quer te passar o melhor, né? Então, no começo é sempre assim, né? Mesmo trazendo uma demanda, né? Uma situação específica que queira trabalhar em terapia, ainda assim ela vai mostrando todo né? um encantamento, ela quer te encantar. E com o tempo isso vai perdendo a força, como se a pessoa fosse se desnudando ali, né? Porque a questão não é o que eu vou pensar dela, ela começa a entender que eu não estou ali para julgar, né. Teve até uma situação interessante, um rapaz que foi ao consultório e, a questão dele era sexual, e ele não estava bem resolvido, mas enfim, no final das contas ele era gay, Uhum. né, mas, ele demorou a falar, entrar no assunto comigo, e eu tenho que respeitar o tempo dele. Mas quando ele começou a abordar, foi a primeira fala dele assim, eu não sei como se você iria entender. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele que desmontou ele, eu falei: "Bom, você sabe que eu sou casada, que eu uso aliança, mas você sabe com quem eu sou casada?" Aí ele parou, olhou: "Não." Eu falei: "Pois é, quem disse que eu sou casada com um homem?" Hum. Por acaso eu sou, mas eu podia ser casada com uma mulher. O preconceito é seu, não é meu. É porque de repente ele estava carregando aquilo ali de dentro de casa ou com dos Mas você amigos. entende que Entendi. muitas pessoas elas trazem o problema e jogam no colo do psicólogo, e não é. É o próprio julgamento que ela traz dela mesma. E ela tenta manipular para que aquilo não fique E é uma defesa, né? exposto. É uma defesa, é uma Como é que você defesa. como é que você faz para qual é o termo que se usa? Para ganhar confiança da pessoa, para espelhar a pessoa, para a pessoa conseguir se abrir? Porque, assim, você faz a primeira consulta, né, com a pessoa, Uhum. e aí você busca alguma coisa na pessoa para a pessoa conseguir se abrir para você e falar dos seus problemas? Como é que... Então, a gente tem que trabalhar muito o acolhimento, né. Sim. Então, quando a pessoa se sente acolhida, e aí, assim, acolhida mesmo ela falando o lado sombra dela, não vira um problema, não vira uma questão, ela começa a perceber que você não está julgando ela, que o nosso maior medo é esse, é ser julgado. Então, quando ela começa a entender que não está sendo julgada e que o que que a gente vai fazer com isso? Tá aí, você trouxe a tua sombra, botou Uhum. aqui, ó, tá sentada do teu lado a sombra. O que que a gente vai fazer com isso, né? O quanto essa sombra atrapalha, o quanto essa sombra ajuda, porque ela faz parte de você. Então, como a gente vai trabalhar? E aí a pessoa começa a relaxar, A a pessoa relaxa, entrar, né, sim, sim, consegue... porque não é interessante, aí vai entendendo, né, porque quem nunca fez terapia tem mais dificuldade para isso, mas começa a entender que não é uma questão de julgamento. Se eu perder meu tempo julgando, eu não enxergo além.
Eu preciso, na fala da pessoa, e por isso que eu gosto muito de terapia presencial. Presencial. Né? Eu também prefiro. Faço muito online, mas o corpo fala, né? O gestual fala. Muito sensorial também, né, cara? Muito, muito. E aí, quando a pessoa vai vendo que não tem a ver, eu não estou ali julgando, não tem a ver com julgamento, mas muito mais com o entender o funcionamento da pessoa, ela fica tranquila, ela começa a relaxar e a poder se dar a oportunidade de falar, caramba, de repente, eu sou egoísta. Pô, eu sou egoísta pra caramba, eu sou egoísta com a minha família, eu sou egoísta com meus filhos. Eu quero mudar isso. Você só muda o que você enxerga. Se você não enxerga, você não muda. Demonstrar conhecimento, demonstrar técnica ou demonstrar humanidade para esses clientes? O que talvez dê mais segurança para o paciente? Depende do paciente. Você tem que fazer essa leitura, porque cada um se sente mais à vontade com uma técnica. Por isso que assim, não dá... Quando fala assim, a minha linha é TCC, né? Terapia Cognitivo-Comportamental. Ah, mas você só usa... Não, eu uso tudo. Eu sou, né? Eu tenho um conhecimento de todas as linhas. Eu posso não ser especialista naquela linha, mas se eu tiver que usar um recurso da psicanálise, um recurso da analítica, da humanista, eu vou usar, desde que ajude aquele paciente. Claro que a maior parte do tempo a minha abordagem vai ser na TCC, mas é isso, é você saber... Agora, o acolhimento abre porta, né? Com certeza, com certeza. Quando você acolhe o paciente, ele... Porque se já chega no consultório, é porque ele já está no limite. Cara. Já está muito mal. Dificilmente, não que não tenha acontecido, já aconteceu isso, né? Eu quero me conhecer, quero saber, aprender a me ler, a me entender. Ótimo, ok. Mas normalmente a pessoa já chega numa situação do sentimental, né, do emocional em frangalhos. Então, você tem que levantar aquela pessoa, né? Porque se você vai com o dedo na ferida direto, ela afunda mais. Ela tem que estar pronta para te dar material, por mais que esteja óbvio para você. Falar o óbvio para aquela pessoa pode fazer com que ela desmorone. Você tem que ter o time certo para poder abordar. Isso é interessante, né? Porque o óbvio é muito claro para algumas pessoas, mas quando você desvenda o óbvio para a própria pessoa, pode ser um choque, né? Sim. Pode ser um choque brutal, né? Quer ver? Exemplo de pessoa, até porque é uma situação bem constrangedora, né? A nossa sociedade fez assim, né? Uma pessoa manipuladora. Quando você fala essa palavra manipuladora, você pensa o quê? Ruim, né? Uma pessoa manipuladora é má. Na verdade, ser uma pessoa manipuladora, ter esse dom de saber manipular as pessoas, não é nem bom nem mal. É uma capacidade que você tem. Se você vai usar para o bem ou para o mal, aí a escolha é sua. Mas não é uma coisa ruim. Então, quando você consegue chegar a fazer essa pessoa... Então, a pessoa não vai deixar, de repente, de ser manipuladora, mas vai transformar aquilo de repente... Não necessariamente, né? Não necessariamente. Ela vai entender que ela tem esse poder. Agora, o que ela vai fazer com esse poder não é papel do psicólogo dizer. Claro que moralmente a gente mostra, né? Olha só, você não está sendo legal, você está usando dentro do relacionamento essa capacidade que você tem. Você acha que é justo com a pessoa? Claro que não com essas palavras, mas você vai mostrando esse caminho, né? Então você está usando um dom que você tem para prejudicar alguém. Vale a pena? Então, você trabalha a parte moral também dentro do consultório. Você tem que trazer a pessoa para a dor do outro, né? Para ter essa empatia com o que ela está fazendo com esse dom dela. E aí ela começa a entender que... Equalizar, né? Equalizar e até usar de forma mais
produtiva esse dom. A psicanálise fala que é sublimar, né? Sublimar isso, né? Isso, sublimação. Sublimação. O TCC, que é a tua especialização, ele trabalha com pensamento disfuncional, é isso? Sim, Então, trabalha com pensamento disfuncional. Aí, e se aquele pensamento daquela pessoa realmente for um pensamento, algo ruim mesmo, que tu percebe como terapeuta? Não, mas isso é ruim mesmo. E a pessoa não é só um pensamento disfuncional. O que faz? Seria uma patologia que seja, não né? sei. Tem tanta coisa que a gente ouve, que a gente vê, que a gente acha, né? De situações que a gente ouve falar, que parece que a pessoa não tem uma patologia ali, mas a gente não sabe, né? Uhum. Como é que tu faz, assim, se realmente aquele pensamento é algo ruim mesmo? Não sei. Como é que faz uma parada dessa? Como é que você usa o TCC nesse sentido? Então, para ter é questão de critério também, né? Para ser um pensamento disfuncional, esse pensamento ele traz prejuízo para a vida dessa pessoa. Quando você tem um transtorno psicossocial, né? Assim, E quando não traz para a vida dessa pessoa, traz para a vida do outro? Também é algo. Porque, por exemplo, aquele exemplo que você deu. Por exemplo, não, né? Aquele exemplo que você deu do cara que casou com a mulher lá e deu uma dificuldade para a vida dela. Pô, ele vivia algo degradante para ela. Para ele tava tudo tranquilo. Sim. Então, Mas não era um pensamento ruim. Mas para ela não. tava sendo bravo. E é isso, assim, ele não estava fazendo mal a ela, intencionalmente. Ele não casou para fazer mal a ela e provavelmente ele deu indícios de que ele era assim. Sim. E só que ela quis ver nele ou uma possibilidade de mudança, ou não quis enxergar o lado sombra dele, né? Ela viu só o que tinha de positivo e se deparou, porque aí na convivência no dia a dia que as coisas vão se desnudando, né? Dentro de quatro paredes. Ela se deparou com alguém que não ia mudar. E aí ela decidiu ir embora. Mas no caso da pessoa que tem um pensamento disfuncional que faz mal para ela, aí fica mais evidente. Sim, aí porque ela começa a sofrer com aquilo ali, né? Ela começa a sofrer com esse pensamento disfuncional, vai trazendo prejuízo para a vida E ela dela. percebe que tá fazendo. Ou tem necessariamente não? Não, necessariamente não. Você tem que induzir a ela a perceber. Um exemplo, assim, tu consegue lembrar alguma coisa assim? De um pensamento disfuncional que faça, de repente, mal a ela, alguma coisa que. É o comportamento com amigos, será? Ela se colocar numa situação de dependência de amigo? Não tem nada a ver. Podemos usar isso, né? A dependência emocional. Essa pessoa vive em função de alguém, né? Como uma bengala, né? Ela usa assim, a vida dela só faz sentido se aquela pessoa estiver junto, ela só faz as coisas se tiver a aprovação da pessoa. Quando você começa a mostrar a ela que ela é capaz de decidir, né? Quando ela traz a você as questões, que atitude você tomaria? Eu agiria assim. E ela busca a validação com essa bengala dela, e a pessoa diz alguma coisa diferente, ela começa a questionar assim, não, mas peraí, mas tá falando isso para mim, mas não é isso que eu quero. Eu sou capaz de fazer o que eu quero. E aí começa a quebrar o ciclo. Né? Ela começa a se desvencilhar dessa necessidade do outro, né? dessa dependência emocional do outro. E é assim que muitos casamentos acabam. Né? Nós somos o terror dos maridos e das esposas, porque principalmente daqueles que são agressivos, né? são dominadores, porque quando você vai mostrando para a pessoa que ela é capaz de viver sozinha, de se sustentar, de gerir os seus sentimentos, a sua solitude, ela começa a olhar e não faz sentido aquilo ali, aquela pessoa manipular, né? Usar, né? Tem o termo agora gaslighting, que é, né, ficar fazendo com que a pessoa acredite que ela não é capaz, ela começa a se questionar, fala, não, mas peraí, por que eu não sou capaz? Né? Muitas vezes a gente
leva ela, né, conduz, a gente não leva, a gente conduz. Assim, mas você realmente não consegue? E aí a pessoa começa a, não, não sei. Você não quer tentar? Você não acha que é válido tentar? Pode ser que ela tente e realmente não consiga. Mas de uma próxima vez, é esse tipo de estímulo que você tem que ir dando para o paciente, para ele se provar, para ele sempre se superar. Você falou que os clientes são jovens, né? Adultos e Adolescente. idosos e tal. Uhum. É mais homem ou mulher? Olha, mais mulheres, mas hoje em dia, assim, de uns 10 anos para cá, a quantidade de homens que buscam terapia, É? absurdo, absurdo. E engraçado que até a faixa etária, né, assim, homens de 60 e poucos, 50 e poucos Pô, legal anos, isso. muito, muito, que totalmente preconceituosos. Eles chegam com preconceito, mas eles vão sentindo a vontade de poder falar das fraquezas deles sem se preocupar se vai ter julgamento, né? Se está certo ou errado. Eles começam com muita justificativa. Não, eu faço isso por isso, eu faço isso. E depois vai vendo que assim, não é o importante ali. E aí eles conseguem ir quebrando e podendo falar daquilo que incomoda, e você podendo pontuar devagarinho, assim, é realmente importante. Porque tem que observar até essa questão, né, Da da geração. geração, né? É. Questão social, questão da geração, o que aquele cara passou. Dentro da psicologia, o pessoal fala muito atravessou, né? O que atravessou Uhum. o sujeito. Essa questão sua da neuropsicologia somou com a TCC, né? Sim, na verdade, a neuropsicologia soma com qualquer linha. Porque quando você entende funcionamento, assim, a gente na faculdade, eu sou da época que a gente estudava a peça, né? Tinha a pessoa ali, né? O cadáver, né? Que a gente chama de peça, era fazendo prova com o cérebro na mão, com a medula, apontando prova oral, né? Onde fica não sei o quê, onde fica. A gente tinha que mostrar para o professor aquele cheiro horroroso de formol, era assim. E aí, quando você entra, né, na parte da neurologia, né, do funcionamento do cérebro, você vai se encantando pela capacidade e você consegue. Eu somaria, né, a parte neurológica com a parte medicamentosa. Quando você entende, vou te dar um exemplo, falta de vitamina B, D, desculpa, D. D de dado. A falta de vitamina D leva a pessoa à depressão. A vitamina D não é mais vitamina, é um hormônio, né? Hoje a gente sabe, só que ficou vitamina D mesmo, enfim. É um hormônio. Se tiver baixo, essa pessoa tem uma grande chance de entrar em depressão. Então, você entende que até o que você vai pedir para que aquela pessoa. A gente não pode fazer um pedido, Uhum. né, de exame, mas pedir para que ela vá ao médico, o sono, né, como é o sono daquela pessoa. A privação de sono leva à depressão. Privação de sono era mecanismo de tortura, né. Então, a privação de sono leva à depressão. Então, até para a gente diagnosticar, você entende o tamanho do conhecimento que você tem que ter? Então, quando você entra na neurologia, te abre, assim, um mundo. Você consegue entender como o cérebro deveria funcionar e por que ele não está funcionando daquele jeito. Se é fisiológico, se é a falta de alguma substância química ou se é um transtorno. Comportamental, alguma coisa, né? Sim, sim. Então, hoje eu consigo fazer uma leitura do cérebro da pessoa sem ter a imagem necessariamente, né? Tu já chegou ao ponto de ver, tá com alguém no consultório e perceber, que é mais da área da psicanálise, né? Perceber que aquilo ali
tem uma raiz lá na criação da pessoa, na infância da pessoa, sei lá, algum trauma? Não, na verdade, assim, não é porque é TCC, né, a TCC clássica, ela tem um número X Sim, de sessões, tem os exercícios, mas, não quer dizer que a gente não vá. parece que tá na escola, pô. O É. pessoal fala, não, pô, tô na escola, tem que fazer exercício. Eu acho que acho que um das piores falas, né, principalmente para o pessoal, Foi um né, marketing mais ruim pra velho. caramba que fazem às vezes disso. Nossa, mas assim, a TCC é a que leva a pessoa mais rápido A para resposta, a né? resposta rápida. Você coloca a pessoa, na verdade, sendo funcional outra vez. Agora, a gente tem que entender o que levou aquela pessoa A a ter raiz, né? problema. É isso. Não é que a gente não vá na infância, não vá na juventude. A gente vai. Só que primeiro a gente tira a pessoa. Vou fazer uma analogia, né? A pessoa caiu num poço. Eu tenho que tirar essa pessoa do poço. Eu não posso ir lá embaixo e tirar ela, nem jogar corda. Eu tenho que ficar em cima do poço orientando. Vai botando a mãozinha aqui, vai botando outra ali. Quando essa pessoa sai do poço, ela começa a funcionar novamente. E aí a gente vai entender o porquê que ela caiu no poço. Então, não adianta só tirar do poço e largar essa pessoa, falar, então tá, segue sua vida, vai, boa sorte, já saiu do poço. Ela vai voltar e vai cair de novo. Não tem um tempo, claro, não tem um tempo específico para quando essa pessoa vai achar a resposta. Nenhum tipo Não. de abordagem. Nem se ela tem que estar pronta para receber. Não é você que decide se ela já pode ouvir, É, né? É ela que tem que dar esse insight para você poder abordar. e assim, como não tem um tempo de resposta, vocês vão trabalhando, né? Semanal, né? Uhum. Já teve gente que te deu trabalho para começar a demonstrar mudança, assim? Teve gente fechada. Sim, não tem gente que não quer sair do lugar, por pior que esteja, né. Tem até um ditado que não é um ditado, é uma historinha, né, tem um cachorro deitado e o cachorro tá ganindo ali baixinho, aí chega um cara e fala: "Gente, por que esse cachorro tá ganindo, tá doente?" Aí fala: "Não, é porque ele tá deitado em cima de um prego." Aí ele: "Ué, mas por que ele não levanta?" "É porque a dor ainda não tá sendo suficiente para fazer ele levantar." Então tem gente que tá ruim, a situação não tá satisfatória, mas ela ainda não quer sair dali. Tem que ter mais pregos para ela poder sair daquele lugar. Pô, doido isso, né? É, mas Por- é assim que o ser humano Porque funciona. a gente, como ser humano, a gente passa por situações onde é, a vida está caminhando e o ser humano às vezes se coloca numas situações de dor, Uhum. né? Por conta de uma dor, e isso vai aumentando e às vezes não consegue pedir ajuda. É, eu não sei, eu vejo às vezes umas pesquisas, eu não sei se de fato, porque como a gente às vezes não lê toda a pesquisa Uhum. e fica só na consciência popular, né? Será que é verdade? Será que não é? Eu vi que teve um índice muito grande de aumento de suicídio de adolescentes e Uhum. jovens. A gente está numa geração onde os pais leram e tiveram mais informações do que os nossos pais, por exemplo. Uhum. Mas essas pesquisas me assustam porque, mesmo diante de tantas informações, tantas possibilidades de saber algumas coisas, esses jovens estão indo embora em busca, de repente, de mais sofrimento, igual o cachorro que tá lá no prego. Para alguns não dá tempo, cara. Para alguns não dá tempo. E o que você poderia, se você tivesse o poder para falar para todas as pessoas ao mesmo tempo em relação a essa área da saúde mental, o que você falaria assim para as pessoas? Claro, né? Buscar ajuda e tal, mas você acha que tem muito preconceito ainda? Você falou que Uhum. os homens estão buscando e tal, mas
o preconceito em relação a isso ainda tem atrapalhado essas pessoas de buscarem ajuda? Muito. A gente vê essa questão até quando a pessoa precisa de medicamento para sair daquele lugar que ela está, é como se ela fosse a mola, né? Precisasse de uma molinha no fundo do poço para poder impulsionar, porque, na verdade, o remédio ele só leva a pessoa até aqui. O trabalho, e isso é muito bem explicado, o trabalho é todo da pessoa. O remédio ele só dá um levante, assim, te faz levantar da cama para encarar o dia, mas ele não soluciona o problema continua sendo seu e você vai ter que solucionar. Então, eu acho que, de uma forma geral, quebrar essa ideia de que se vai tratar de saúde mental porque tem alguma coisa muito errada, essa pessoa não é capaz de produzir, não é capaz de entregar, o que vão pensar de mim, entender que o cérebro, né, porque saúde mental, a gente começa falando do órgão, né, ele responde a toda uma química, né, que se você tem uma dor no estômago, você vai num gastro. Se você tem uma dor no pé, você vai no ortopedista. Mas se você tem algo ligado à mente, e aí mente e cérebro, né, a gente está falando da mesma coisa, o órgão é o que administra a mente, você tem que cuidar desse órgão. É como um órgão como outro qualquer. Às vezes você vai conseguir cuidar desse órgão mudando seu comportamento, mudando suas atitudes, seu pensamento, e às vezes você vai precisar equilibrar quimicamente. E isso não tem problema nenhum, porque é um órgão como qualquer outro que tem que estar funcionando muito bem, porque ele desequilibra você inteiro. Então, se a gente começar, já está começando, né, a entender, porque antigamente era isso, né, a mente era uma coisa, é como se o cérebro fosse separado do corpo, uma coisa não conversasse com a outra. Isso já se quebrou, a gente já entende que tem a questão psicossomática, a gente vai refletir no nosso corpo, então, as doenças autoimunes provaram isso, né, reflete no corpo o sofrimento mental. Então, já associaram mente e corpo. Ótimo. Se você conseguir olhar para o cérebro como um órgão que está precisando de ajuda, que está precisando ser cuidado, você vai para um psiquiatra, para um psicólogo, como você vai no cardiologista, como você vai no ginecologista fazer, né, o acompanhamento. É isso. E o idoso que atravessou gerações, e você falou que atende idoso também, para mudar essa cabeça, às vezes, é difícil, né? Até para ele entender que aquilo ali é necessário para a vida dele. Como é que esses idosos chegam? Normalmente levados pela família ou ele realmente toma iniciativa? Não, depende. Às vezes, pela família, não tem Para quebrar isso, às vezes. Mas o que é legal é que, por incrível que pareça, né, o que a gente pensa do idoso ser mais resistente? Como ele vai perdendo capacidade cognitiva, ele vai deixando de ser quem ele era, ele é menos resistente. É mesmo? Por incrível que pareça. Principalmente a medicação. E ele consegue entender que ele quimicamente não está funcionando. Todos nós vamos chegar nesse lugar. Será que é porque o mais velho já não está mais ligando para nada? No sentido assim, não tem vergonha disso não. Não, vou na lá verdade, resolver isso. ele quer ter autonomia, continuar com autonomia. Quando ele começa a perceber que ele está perdendo a autonomia, ele vai de peito aberto. Ele fala, não, eu quero voltar. Voltar, você não vai voltar, mas você pode melhorar. E aí ele vai vendo que realmente, eu usando remédio, você não vai produzir aos 80 anos a mesma quantidade de serotonina que você produz hoje. Né? O cérebro também cansa, como os rins cansam, como o coração cansa, o cérebro é um órgão. Né? Então, quando ele vai entendendo isso, nossa, ele toma um remédio, ele faz terapia, ele vai entendendo o que dá para fazer, o que pode fazer de novo, de diferente. É muito fácil trabalhar com um idoso. Aí, quando você vê a pessoa completamente mudada daquilo que entrou lá no teu consultório, deve ser uma sensação boa, né? Nossa, maravilhoso. E assim, eu tenho por hábito repartir isso com eles, né? Lembrar
Eu faço, de vez em quando, faço esse recordar é viver, né? A gente lembra como você chegou aqui? Aí a pessoa vai falando, É. né? E como é que você está hoje? O que tem dessa, né? Se fosse o seu caso, o que tem daquele Henrique que chegou há 2 anos atrás, hoje? O que você falaria para aquele Ih, o pessoal Henrique? chora, Ah, sim, sim. o pessoal se Mas é emociona, é legal, né? importante que a pessoa tenha consciência do tanto que ela andou, né? Porque fala assim, graças a você, eu sou Uma o, ferramenta, é a né? ferramenta. O trabalho é seu. Se você não quer mudar, eu não posso fazer nada. Mas você entrou aqui com disposição para mudar. Você quis encarar coisas que não são agradáveis, porque terapia não é só uma, né, maravilha. Você vai lidar com os fantasmas. E teve coragem ali de encarar os fantasmas, né, vamos lá, senta para tomar café com esses fantasmas. Faz parte da tua vida, da tua história. Está na galeria, né? Eu digo que está na galeria. Vai continuar. E está tudo bem. Você não vai se tornar uma pessoa ruim, ou melhor, ou pior, por causa desses fantasmas. Tá na galeria, é legal. Mabel, pô, te agradeço por ter vindo aí, o papo foi legal. A gente vai trocar outras ideias, tem muita coisa Tá ótimo. dentro dessa área, né? Psicologia, vida humana, Quando ser mente, humano, né? Só falar em mente, a mente. coisa toma uma proporção É muito gigantesca. amplo, né? Muito, Muito muito. amplo. E eu te agradeço. Se tiver, fala aí onde que te acha. Você tem a agenda requisitada, eu tô sabendo. Mas onde que te acha e se quiser dar um recado final, tá contigo. Olha, me achar no consultório, né? É isso, a agenda, dentro da medida do possível, a gente vai tentando ajudar todo mundo. O recado é não desista, não desista de você, né? Tem caminho. No momento você pode até não estar enxergando o caminho, né? Tá tudo realmente assim, sem saída. Você está num lugar muito ruim, você não vê uma porta. Só que as portas estão ali, você não está vendo. E o psicólogo ele pode ser a lanterna, que ó, tá ali, ó, tem uma porta ali, tem outra, tem outra. Você pode escolher a porta. Eu vou te ajudar a abrir uma porta. Ah, mas eu abri e não gostei. Então vamos abrir outra. E vamos abrir outra até a hora que você vai gostar. Mas Não falta chave, né? não falta chave, não falta possibilidade. Agora, achar que é tudo muito difícil e desistir é, assim, é um falhar, não é com a família, não é com a sociedade, não é com a religião, é consigo, né? Desistir de você, que é algo tão fantástico, né? O funcionamento de todo o seu corpo, a criação é tão fantástica. Você jogar uma vida fora, principalmente como você falou, adolescente, não faça isso, porque tem saída. Por mais que você não esteja vendo, tem saída. E tem quem possa te ajudar a encontrar a saída. Então, Muito bom. Bom, ok? muito bom. Você procurou já um psicólogo, uma terapia? Não procura coach, não. Vai na minha, procura coach, não. Procura coach, não. Coloca nos comentários aí se você já procurou um psicólogo, está fazendo terapia. É importante as pessoas saberem, né, que você está fazendo, que você já procurou, que é legal. E assim, ó, a faísca para você aí foi acesa. O que você vai fazer com ela agora é contigo, beleza? Até o próximo episódio. Até mais.